Bom dia, meus amigos. O canal Admirável Mundo Velho vai trazer para vocês hoje uma homenagem que nós pretendemos fazer ao 7 de setembro, a nossa data máxima, né, a independência do Brasil. E nós pretendemos fazer essa homenagem mostrando peças. Que peças são essas? São peças que estavam aqui no Brasil durante o episódio do 7 de setembro. Veja, não estou dizendo que participaram do 7 de setembro, mas estou dizendo que estavam aqui no Brasil. Ou seja, peças que estavam durante o período do Reino Unido, período colonial, inclusive nós vamos mostrar para vocês. Então, a nossa proposta é uma homenagem. Nós vamos mostrar 3 espadas para vocês que com certeza estavam no Brasil nessa época. São peças antigas, portuguesas, né? Algumas são do período colonial, tá? Período bandeirante. Então são peças interessantes que vocês vão gostar de ver. Então, todas elas com certeza estavam aqui no Brasil. Porque não adianta fazer uma comemoração, por exemplo, trazer uma espada Pedro II, uma espada do Império, porque essas espadas vieram posteriormente, obviamente, né? Então nós vamos mostrar as espadas de milícia, que eram espadas com lâminas do período bandeirante, que é o caso dessa, você vê, já bastante usada, né? Você vê que elas ficam bem menores, né? Então essa daqui também, né, com gravação relativa ao rei de Portugal, e essa espada aqui, que é uma espada muito interessante, que é a espada de general português do modelo 1806. Cabecinha, você veja, da águia aqui, ó. Nós vamos depois mostrar para vocês não só as peças, como também desenhos de época e desenhos posteriores, inclusive desenhos de Waste Rodrigues, para vocês poderem ter uma ideia dessa espada em uso aqui no Brasil. Obviamente, quando foi proclamado a independência, eram essas espadas que você via nas milícias, nas tropas de milícia e na mão dos generais, tá? E esse modelo especificamente, com esse gatilho, vamos assim dizer aqui, ele era usado pelos generais, brigadeiros, generais. Sem esse pomo, usado pelos oficiais em geral, oficiais portugueses. É o modelo 1806. É um modelo relativamente raro de se ver aqui no Brasil, tá? Apesar de ter sido, mas como são peças que eram de uma graduação muito elevada, os números relativamente são pequenos. Muitas dessas espadas podem ter ido com Dom João VI de volta para Portugal, mas algumas ficaram aqui no Brasil, né? Então é essa que nós vamos ver mostrar para vocês. Então eu vou mostrar isso aqui para vocês, vou dar uma passada, vou colocar fotos também, porque é muito difícil você aqui no vídeo conseguir pegar um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali, mas nós vamos colocar algumas fotos e vamos mostrá-las mais perto para vocês aí, tá bom? Então nós vamos mostrar essa daqui, que é uma espada, você veja a lâmina tipicamente do período bandeirante, aquela lâmina mais larga, mas você vê que do período bandeirante ela era bem maior, né? É que isso daqui era um luxo, né? Você não tinha uma lâmina na sua casa no século XIX, no século XVIII, até mesmo no século XVII, né? Que é o período dessas peças aqui, né? 1640 por aí, né? Período ainda, você vê que algumas ainda você vê inscrições em espanhol, né? Porque era o período da União Ibérica. Então era muito raro você depois, mesmo que ela já tivesse obsoleta, já não usasse mais esse modelo, era muito difícil você ter uma lâmina dessa na sua casa, né, numa fazenda, num sítio, e você não usasse ela. Né? Você não ia ter uma espada como essa daqui, por exemplo, né, uma lâmina. Você veja o tamanho dessa lâmina, quanto ela já foi usada. Né? Você não tinha uma para ficar decorando a sua casa. Ela era usada até acabar mesmo. Então o cara ia afiando, afiando, afiando. Você vê por aqui, né? Essa peça mesmo, você vê que ela foi muito usada, tá? E ela tem aqui, ó, Viva é o Rei. Aqui do outro lado tem de Portugal. Você vê, é uma peça. Isso provavelmente essas inscrições aí
já é século XVIII, por aí, tá entendendo? Então são peças muito antigas. Essa empunhadura já é uma empunhadura típica das espadas de milícia. O que eram as espadas de milícia aqui no Brasil, né? Eram espadas que reaproveitavam lâminas antigas com uma empunhadura moderna. Você já vê que já tem um desenho, né, uma guarda em D. Já era uma coisa que se usava mais no final do século XVIII, comecinho do século XIX. Você já tinha esse tipo de guarda. Só que aqui provavelmente era aquela guarda de copo, bem elaborada, que já ficava uma coisa anacrônica para a época, né? Então, como as lâminas que eu acabei de falar eram peças difíceis de se conseguir, você tem que entender que para ter uma lâmina de qualidade, uma lâmina, você tinha que trazer da Europa, né? E então você tinha aqui no Brasil, você reaproveitava. Isso aqui você percebe também nitidamente que é um trabalho de ferreiro. Você vê uma chapa de ferro dobrada, rebitada, você vê bem aqui, ó, para você pegar. Então isso daqui é uma peça de milícia. Por quê? As tropas de milícia, elas precisavam, os membros da tropa de milícia precisavam se armar, precisavam comprar o seu equipamento, né? Inclusive, há relatos de que muitos recusavam essa nomeação para a milícia porque o custo era alto. Então, o pessoal quebrava o galho com o que dava, né? Com o que tinha em casa, uma coisa do tipo. Porque a milícia, segundo consta, a gente precisaria aprofundar um pouco esse estudo, mas segundo consta, eles nem remuneração tinham, né? Era mais um cargo que dava prestígio, e no caso dos homens, quando não eram de família rica, esse prestígio favorecia na hora dos casamentos, né? Que era um bom negócio na época, né? Um casamento bom era um bom negócio, né? Então, hoje, felizmente, essa filosofia já se acabou, né? Mas ainda tem muita gente que, né, tenta crescer na vida com casamento. Naquela época era uma coisa comum, né? Dotes, essas coisas eram comuns. Então o cara entrava nessa porque dava um prestígio ele ser um membro, né? Tem até aquele livro, Sargentos de Milícia, né? Então isso aqui é a mesma coisa. A milícia era uma tropa, usava como se fosse uma coisa municipal, né? Para segurança, para coisa do tipo assim. Isso tudo acabou em 1831, aproximado, né? Quando se começou com a Guarda Nacional. A Guarda Nacional. E você vê que 1931, por exemplo, é o período que se fundou, por exemplo, a Força Pública aqui no estado de São Paulo, né? Tobias de Aguiar. Mas, naquela época, as tropas de milícia usavam isso. Você vê essas aqui, ó. Chifre, material abundante aqui no Brasil, né? Com gado e tal. Uma chapa de ferro. E você olha aqui, você vê que a guarda é o quê? É o D, né? Essa mais reta, essa um pouquinho mais curva. Aqui é um chifre com acabamento de latão, aqui é um chifre canelado, muito bonito, muito bem feito, mas é possível você veja como é uma coisa bem rústica, né? Um negócio bem rústico. Não é aquele padrão que a gente, né, vê das espadas alemãs, aquelas coisas que vinham para a gente aqui. Era uma coisa mais rusticona, né? Não era esse tipo de peça aqui que vocês estão vendo, esse acabamento maravilhoso da peça e tal. Não era isso. Era bem rústico. Porque era o pessoal se virando, né? Vamos assim dizer. Aquele negócio, se virava nos 30 aí. Eu tinha a lâmina em casa, tirava o copo, a empunhadura. Por isso que é tão difícil você ver uma espada do período bandeirante completa. Existe, lógico. Mas é mais difícil, porque todas aquelas lâminas foram reaproveitadas. E depois elas foram reaproveitadas, reaproveitadas, até praticamente isso aqui, você veja, é uma espada, né? Mas olha como já foi encurtado. Isso aqui devia ser uma lâmina enorme e tal. Essa daqui está menor ainda, ó. Tá vendo? Bem menor, bem mais fina. E você vê aqui a entrada, né? Olha como ela está entrando, ó. Ela deveria ser né, mais robustona. Mas era o que o pessoal usava, as milícias. Então, como as milícias acabaram em 1831, essas espadas, nitidamente, lâminas muito antigas, período bandeirante, podemos dizer, elas foram muito usadas naquela virada, né? Comecinho de 1800, final do século XVIII para o XIX, se usou muito essas peças. Então, ela vem de encontro à nossa proposta, que é o qual? Mostrar para vocês as peças que estavam no Brasil quando o Brasil proclamou a sua independência.
Então, essas 3 peças, com toda certeza, estavam aqui no Brasil, tá? Essa peça especificamente, você poderia até falar, não, mas se isso aí veio de Portugal depois, tal. Existe essa possibilidade, né? Mas a gente tem mais ou menos pela origem da peça, né? Como a peça, ela foi, ó, veio o meu ajudante aqui, mas vou deixar ele aqui mesmo, vocês vão fazer de conta que ele não está aqui, tá? Como essas peças aqui, você vê na hora que você localiza a peça. Essa peça eu localizei, já tem uns 25 anos mais ou menos, e ela era de propriedade, né? Uma senhora, já com uma certa idade, não era nova não. Apesar que eu também não sou novo, mas na época eu era mais novo. E a gente sempre tenta procurar saber a origem, né, de onde veio, como ela teve acesso àquela espada. E a resposta dela foi exatamente essa, né? Falei assim, isso aqui, desde que eu sou pequena, tem aqui na minha casa, acho que era do meu avô. Então, eu sempre ouvi essa peça aqui. Então, se pode ter uma ideia que essa peça, de repente, poderia estar naquela casa lá, sei lá, uns 80 anos, né? Então, já é um bom motivo. Você já vai para trás, você já vai chegar naquele período, né, na virada da República e tal. Então, nós podemos ter esse, esse parâmetro. Porque se é uma peça que você compra lá em Portugal e traz para o Brasil, ela poderia ter estado aqui? Poderia ter voltado com Dom João VI. Mas não, essa daqui foi localizada aqui em São Paulo mesmo. Tá? Então nós vamos agora fazer um passeio, mostrar essas peças para você, enquanto ele aproveita que ele fica quietinho um pouquinho, isso. Nós vamos mostrar essas peças para vocês e colocar alguns slides, algumas fotos, alguns desenhos, inclusive alguns de época, que vai trazer mais detalhes para você. Tá? Você vê que essa peça mesmo aqui apareceu uma num leilão em Portugal e ela era nomeada do período luso brasileiro. Tá? Então, é uma peça que com toda certeza estava aqui. Tá bom, meus amigos? Vamos começar a dar essa passeada e eu aproveito, né, como sempre, para pedir o seu like, a sua inscrição e que você compartilhe com seus amigos, com o pessoal, esse momento que a gente está fazendo essa comemoração do 7 de setembro, tá bom? Então, nós contamos com essa participação de vocês. Muito obrigado, meus amigos. Vamos seguir em frente, então, e vamos ver agora essas espadas com um pouquinho mais de detalhe, tá bom? Abração. Vamos lá, meus amigos, vamos mostrar para vocês essa peça que é uma peça de milícia, como eu falei, né? Aqui desse lado aqui, ó, vocês vão ter que ela tá de ponta cabeça, mas está escrito isso mesmo, tá? É um Viva, mas não é nem um Viva, é um VL, né? Reis, e aqui vocês conseguem ver direitinho, ó. Tá vendo? Aqui, ó, Portugal, tá? De Portugal. Vamos virar, vai. Fica mais fácil, né? Para que ficar exagerando também aqui, ó. Portugal, de Portugal. Aqui, ó. El Rei. Aqui uma cruz, né? Sempre aquele símbolo católico, né? Então, essa peça é uma peça de milícia. Você vê com a empunhadura modernizada, né? Ou seja, modernizada para a virada do século para o século XIX, né? 18 para o 19. Tá? Então é uma peça, essa daqui, com toda a certeza, estava no Brasil quando houve a proclamação da independência. Tá? Vamos ver essa outra aqui e depois vamos ver a modelo 1806, que a gente tem bastante detalhes. Aqui, ó, você vê que no meio aqui ela tem uma inscrição. Tá? Olha que interessante. É típico das espadas do período bandeirante. A empunhadura você vê bem grossa, bem resistente. Olha que trabalho bonito no chifre, né? Canelado, em muito bom estado ainda, tá? Olha que bacana. Muito legal, né? Essas peças são, eu adoro essas peças aí, viu? Sempre que eu vejo uma e tem uns trocadinhos no bolso, eu não deixo passar não, viu? Gosto muito. Olha que bacana. Olha que trabalho bonito, ó. A inscrição. Eu vou tentar passar para vocês essa inscrição aí.
tá bom? Aguarda um minutinho que eu já mando. Bom, meus amigos, olha, eu até tentei ler aqui, viu? Mas eu não consegui, tá? Vocês podem ver que é uma inscrição já bem gasta, bem apagadinha, sabe? Deve ter alguma coisa em latim, mas realmente não consegui, tá? Vou ficar devendo para vocês aí. Olha que beleza, que punhadura, ó, chifre, caneladinho. Olha que bacana, né? Bem legal. É uma bela peça, né? Uma bela peça, como eu disse, já era uma veterana quando o Brasil virou um império. Agora vamos ao filé mignon que eu quero trazer para vocês. A espada de general, modelo 1806. Espada de general português, né? Então a gente pode ter certeza que essa peça esteve aqui no Brasil quando da proclamação da independência. Tá? Era de alto oficial português aqui no Brasil. Em Portugal também, óbvio, né? Olha que bela peça, hein? Um trabalho muito bom, né? Muito bom. Agora intermediária. A lâmina com aqueles trabalhos, os arabescos, né? Aqui, aqui vocês vão poder ver que eu vou colocar foto para vocês da inscrição. Deve ser o fabricante. Eu não consegui identificar, tá? Mas eu vou mostrar nas fotos porque eu fotografei quando eu desmontei essa peça para uma limpeza, tá? Aí eu trouxe. Mas está em excepcional estado, os arames, tudo. Muito boa. Então essa peça aqui é aquilo que a gente falou, né? É uma peça do período da independência brasileira. Porque, obviamente, quando a gente fala modelo 1806, não significa que ela é de 1806, significa que é o modelo que foi adotado no plano de uniformes. Então, ela foi usada por muito mais tempo, tá? É muito bonita essas peças, né? Mas essa peça aqui fala realmente o pessoal sabia o que estava fazendo, né? Muito bacana, né? Essa gravura aparece no plano de uniformes de 1806 do Reino Português, tá? Veja que bela gravura. Agora nós vamos ver uma aquarela de Wace Rodrigues, publicado no livro de 1922, comemorativo ao primeiro centenário da nossa independência. E esse é um cartão postal relativamente antigo, em que mostra um oficial com um plano de 1806. Essa espada, foi a que eu falei para vocês, entrou em leilão em Portugal, tá? E esses são os detalhes que eu disse que eu ia mostrar. Esse IGB aí, que é o que aparece ali por baixo daquela naveta que é impossível ver. Tá bom, meus amigos? Vamos encerrando por hoje o nosso vídeo comemorativo do nosso 7 de setembro. Hoje eu trouxe peças bem bacanas para vocês. Eu acho que vocês gostaram muito da nossa espada de general português, modelo 1806. São peças como essa que estavam aqui no Brasil em 1822. Tá? Então, eu acho que é uma homenagem bem bacana que a gente faz. Inclusive, para os nossos amigos portugueses, né, que estavam aqui. Na verdade, quem proclamou a nossa independência foi um português, né? Então, eram essas as espadas que estavam na mão dos generais, e sem essa cabecinha aqui de águia aqui, na mão dos oficiais portugueses aqui no Brasil, Portugal também, né? É claro. Então essa nós já vimos, as espadas de milícia com lâminas do período bandeirante, peças muito difíceis de aparecer, porque essas peças aqui, como eu disse, elas foram muito usadas. A partir do momento que elas perderam a função como espadas, ao longo do período imperial brasileiro, né? Elas acabaram se tornando facões, acabaram se tornando material de trabalho, né?
E aí foi afiada, 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 até sumir como espada, o que é uma pena, né? Mas alguns exemplares foram preservados. Eu até tenho mais alguns aqui, mas para o vídeo não ficar excepcionalmente longo, nós trouxemos essas três aqui. Tá bom, meus amigos? Então eu quero já ir me despedindo de vocês, agradecendo a atenção, a paciência de vocês. E como sempre, né, já pedi antes, peço de novo, a sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento, mande para os seus amigos, para eles poderem conhecer um pouquinho dessas peças também, que para a gente nos ajuda muito. Esse é o nosso pagamento, conforme eu já disse em outros vídeos, tá bom? O YouTube não nos paga nada, quem nos paga são os meus amigos, vocês, né? Hoje já estamos chegando aos 199, nós estamos chegando nos 200. Então, eu gostaria muito de agradecer a vocês, tá? Porque é muito importante para a gente esse crescimento. À medida que a gente vai crescendo, vai recebendo likes, o pessoal vai nos dizendo que os nossos vídeos, o nosso material tem interesse. Tá bom, meus amigos? Agradeço a participação de vocês mais uma vez. Eu não me canso de agradecer. Obrigado e abraços, hein? Até o nosso próximo vídeo.